Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos deu de saber o Espírito, conheçamos assim a esperança qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos perceber que nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra, ela tem um viés profundamente vocacional. E como em outros textos vocacionais, eu sempre destaco a importância da nossa participação na comunidade, do nosso testemunho no mundo, aquilo que o ano do laicato no Brasil tem chamado a atenção: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como diversas vezes já fizemos esse destaque a partir de temas vocacionais como os de hoje, eu pego uma outra dimensão do chamado, de acordo com as leituras de hoje, para que a gente possa refletir. E o que eu quero hoje que nós reflitamos é sobre a questão de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Abrir os nossos ouvidos ao chamado do Senhor e abrir os nossos ouvidos àquilo que nós precisamos ouvir e que nem sempre gostamos de ouvir. Nós hoje ouvimos o profeta Amós sendo mandado embora da terra onde ele faz as profecias, porque um sacerdote, Amazias, isso é triste que um sacerdote tenha esse tipo de papel de estar mancomunado com os poderosos, com o rei. Ele vai dizer: olha, aqui onde você está profetizando está incomodando, aqui está a casa do rei, está a corte do rei, e as coisas que você está falando nós não estamos gostando, vai ganhar o seu pão em outro lugar. Ao que Amós responde: eu não estou profetizando para ganhar o pão, isso não é para mim uma profissão, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou pastor de gado, eu cultivo sicômoros, e se eu estou anunciando aqui é porque Deus me mandou anunciar. Eu sou profeta aqui em nome de Deus, não porque eu quero, porque eu escolhi. Pelo batismo, nós somos chamados a ser profetas. No batismo recebemos uma tríplice missão: profeta, sacerdote e rei.
Toda vez que alguém é batizado, logo depois que o padre unge a testinha da criança com óleo, primeiro a gente unge o peito com óleo dos catecúmenos, no final a gente unge a testa com óleo do crisma, e existe uma oração que diz que nós somos sacerdotes, todos os batizados, sacerdotes, profetas e reis. Ainda que a gente não destaque tanto isso, não é, nas nossas pregações, hoje chamo a atenção para a dimensão da profecia. A dimensão da profecia é anunciar aquilo que Deus manda anunciar e, portanto, muitas vezes incomodar em situações que precisam de conversão. Os profetas incomodaram ontem e os profetas incomodam ainda hoje, os profetas de hoje, aqueles que pregam e que falam em nome do Senhor. Nós ouvimos no Evangelho Jesus enviando os 12 e lembrando que no anúncio a gente precisa estar desapegados. Por isso não levem muitas coisas, né? O trabalhador vai merecer o seu salário, vocês vão ter o que precisam, mas a missão ela é urgente e vocês vão encontrar pessoas que não vos escutarão. Encontrarão pessoas que não vos acolherão e não vos escutarão, diz o Senhor. Aí você vai sacudir a poeira dos pés quando sair desse lugar. Tem pessoas que não dão ouvidos quando o anúncio é feito a eles, quando o anúncio é feito a elas. São Paulo, na carta aos Efésios, na segunda leitura, lembra desse chamado que nós recebemos à santidade, um chamado desde sempre. Diz São Paulo, olha, antes da fundação do mundo, Deus vos escolheu, vos chamou, vos elegeu para que sejam santos e irrepreensíveis, para que seja testemunho no mundo da luz que vem do Senhor. Que bonito! Queridos irmãos e irmãs, se somos chamados a ser profetas nos tempos de hoje, somos chamados também a ouvir, abrir os nossos ouvidos, que os nossos ouvidos sejam sensíveis àquilo que o Senhor nos fala e àquilo que os profetas nos dizem, àquilo que a palavra de Deus nos orienta, e a ouvir também com a mesma sensibilidade os bons conselhos, as palavras de correção fraterna e de admoestação. Chamo a atenção, sobretudo, o Salmo, o primeiro verso do Salmo dizia: quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Na primeira leitura, não querem ouvir Amós, não querem ouvir o que Amós tem a dizer. Assim como muitos ficavam contra Jesus porque não queriam ouvir, certa vez falaram assim: ele tem palavras muito duras. Quem será capaz de ouvir essas palavras de Jesus? Nós queremos palavras que nos agradam, que corroboram tudo o que nós somos, vivemos e pensamos, ou estamos dispostos e abertos a ouvir aquilo que nós precisamos ouvir? Às vezes, nos momentos de encontro pessoal, né, de aconselhamento, de pastoral, algumas vezes eu já tive que dizer isso para a pessoa com quem eu estava conversando. Falou: minha filha, você quer que eu te diga aquilo que você quer ouvir, aquilo que você veio aqui buscar e ouvir, que eu balance a cabeça e concorde contigo? Ou você está disposta a ouvir aquilo que você precisa ouvir? Às vezes a família fala com a gente e aí o problema é a família. Nós ficamos contra a família que diz: meu filho, minha filha, você não está andando muito certo. Tem umas coisas que você precisa corrigir na sua vida. E aí essa pessoa se fecha a família, vai procurar a igreja, vai falar com o padre, e o padre vai falar: minha filha, mas aqui nesse caso é você mesmo que está errada, você tem que melhorar e corrigir, sua família não está errada não. Aí fica com raiva do padre, vai para outra igreja, né? Vai para outra religião. Tudo por quê? Porque os ouvidos estão fechados. Porque não estamos tantas vezes dispostos a ouvir aquilo que nos chama a conversão. No Evangelho, os apóstolos foram anunciar a conversão. Quem de nós não precisa de nos converter? Quem de nós não precisa ouvir às vezes palavras
que não são as palavras que nós gostaríamos de ouvir, mas são aquelas que nós precisamos. Muitas vezes na Santa Missa, e digo isso já para tranquilizar o coração de vocês, muitas vezes na Santa Missa a gente vai vir e a gente vai ouvir palavras de acalento, de esperança, de entusiasmo, de alegria. A gente vai sair da igreja e falar assim: nossa, eu vim tão angustiado, era tudo que eu precisava ouvir, foi o que o Senhor me falou hoje. Que coisa boa. Mas tem algumas vezes que a palavra do Senhor virá cortante como uma espada, para nos desinstalarmos do nosso erro, ou daqueles caminhos onde nós ainda não estamos iluminados pela graça de Deus, e aí a gente vem com o coração tranquilo e é para sair da igreja angustiado. Assim, meu Deus do céu, hoje Deus mexeu tanto comigo, alguma coisa eu tenho que fazer, porque que palavra terrível que hoje Jesus dirigiu para mim. Queridos irmãos e irmãs, que esse 15º domingo do tempo comum nos ajude a abrir nossos corações, ouvidos e mentes, para que sejamos sensíveis ao chamado do Senhor, às palavras que Ele nos dirige, inclusive, não só pela palavra do Senhor, mas pela palavra daqueles que nos amam, que estão do nosso lado e desejam o nosso bem.